Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então no primeiro domingo, depois da Páscoa, chamado domingo em Albis, porque ontem, no sábado em Albis, os neobatizados vinham, eles tinham catequese, a gente chamou de catequese mistagógica. Depois do batismo, isto é, no sábado de noite, no sábado de madrugada, eles eram batizados. E daí eles vinham toda esta semana à igreja para receber a catequese do próprio bispo, do próprio padre. Então, chama as catequeses mistagógicas. Mistagógica quer dizer, o padre explicava para eles os mistérios que eles tinham recebido. O que significava o óleo, o que significava a água, o que significava isso e aquilo. E um desses mistérios é justamente a alva ou a veste branca. Essa que o padre hoje ainda traz, ó. É essa aqui. O padre ainda hoje traz, né? Essa alva. Então, nesse dia, no sábado, digo, eles depunham a veste. Eles assistiam a missa e tiravam aquela veste. Para hoje virem a missa da Domínica em Albis, como vestidos como... Mas como que aquele que já agora entranhou em si a Cristo, né? Está revestido de Cristo. Né? Está revestido de Cristo. E agora vai viver de Cristo. Né? E vai expressar isso na vida. Né? Não na roupa, mas na vida. Mas veja, um outro nome desta missa é a missa Quasimodo. Que é a introdução que é o introitus da missa, Quasimodo, quase como crianças, né? E os sermões antigos dos padres da igreja se referiam aos neófitos assim como a criancinhas que acabaram de ser batizados. Gente adulta, gente velha, barbudo, homem barbudo, né? Eram chamados como que quase infantes, porque tinham que enfrentar agora o mundo. Queridos, primeiro, eu estou... É tanta coisa bonita nessa palavra de Deus que eu fico perdido, eu não sei nem do que falar de tanta coisa que tem, do que falar direito. Né? Mas, cortando tantas notícias, vamos a esta, digo, do Evangelho, de que nós vivemos da experiência apostólica. A gente fala muito mal de Santo Tomé, né? Mas deixa eu falar bem dele. Na verdade, foi a igreja primeira, foram os apóstolos, todos eles, os discípulos do Senhor. Diz a carta que na sua ascensão tinha umas 500 pessoas. Na ascensão de Jesus tinha umas 500 pessoas. Foram eles todos que fizeram essa experiência da concretude da ressurreição do Senhor. A gente pode dizer que todos eles viram as suas chagas, colocaram com Tomé a mão no lado aberto do Senhor. Né? Todos eles. Nós vivemos do testemunho desta gente, destes 12, destes discípulos, destes 500. Nós vivemos há 2000 anos, vivemos do testemunho desta gente. E é para nós que cabe o grande elogio da missa de hoje, é nosso. Né? É para nós que Jesus se volta e diz, olha, vocês é que são abençoados, felizes, porque estão acreditando sem ver. Estão acreditando sem ver. Né? Então, eu gosto de falar nesse evangelho de a concretude da fé. A nossa fé se baseia em algo concreto, numa experiência concreta. Também é importantíssimo, né? Para mostrar que a nossa fé não é a fé num fantasma, como ainda essa semana um judeu disse que seria. Né? Não, Jesus não é um fantasma. Jesus é um homem concreto, dá para botar ali as mãos nas chagas, dá para pegar ele, dá para sentar com ele à mesa e comer. Dá para fazer festa, dá para fazer festa.
festa com Jesus. Lembra da nossa festa? Então, é nessa concretude histórica. Veja, um dos assuntos, o primeiro dia da semana, isso é o domingo. Hoje se derruba esse negócio do sábado, da sexta-feira, de tantos, inclusive cristãos que guardam não o domingo e não entendem porque a Santa Igreja Católica guarda o domingo. Mas está aí, nós somos a Igreja de Jesus Cristo. Ele ressuscitou no domingo e no domingo veio celebrar missa com os apóstolos. E no outro domingo, de novo, 8 dias depois, o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje traz os 2 domingos. O primeiro e o 8 dias depois, isto é hoje. A missa pós-imóvel. Jesus veio rezar missa de novo com eles. E muitos outros domingos, depois a gente vai acompanhando o Evangelho, Jesus vinha celebrar missa com os apóstolos. Quer dizer, o domingo, que é o dia de nosso Senhor, é o dia dos católicos, dos cristãos, dos verdadeiros cristãos. Por essa gente toda não é cristã coisa nenhuma. Só católico é verdadeiramente cristão. Somente católico, mas católico de verdade, é verdadeiramente cristão. Então, sim, temos aí a instituição do domingo como o dia do Senhor. Diga-se assim, ponto e basta. É isso. E acabou. Agora, sim, eu quero falar um pouquinho da primeira leitura. A primeira leitura é meio intrincada. Eu olho assim alguns exegetas, inclusive, fazendo algumas exegeses erradas. Deixe-me corrigir. Então, em primeiro lugar, se fala do testemunho de Deus. Aliás, se fala do testemunho de Deus antes e depois. E durante. E durante também, se acompanharmos bem, meditarmos bem, o testemunho é sempre de Deus. Nós não fazemos nada por nós mesmos, sem a comunhão com Deus. Nada. Então, é Deus que dá testemunho, sobretudo de Jesus Cristo, mostrando quanto de fato ele é o Filho, ressuscitando-o dentre os mortos. O texto, outra passagem da Escritura diz que Jesus foi constituído Filho de Deus por sua ressurreição dentre os mortos. Como assim? Ele não era Filho de Deus antes? Sim, certamente que sempre o foi. Mas é na ressurreição que nós vemos, recebemos, temos a concretude disso. Na pessoa humana de Jesus. E como de fato ele sempre foi Deus, Filho de Deus, porque ser Filho de Deus é não estar na fragilidade humana, mas na fortaleza divina do homem. Compreendereis isso já. Um pouquinho de paciência. E de fato aqui tem um dos enganos de exegetas. Se diz que Jesus deu testemunho. Deu testemunho na água e no sangue. E alguns exegetas querem dizer que isso é um testemunho no batismo. Até mastigando bem dá para entender e aceitar. Mas vejam que Jesus não recebe o nosso batismo. Ele foi batizado pelo Espírito Santo. Ungido pelo Espírito Santo, ele é o Cristo. Disso eu já esqueci de falar, mas falarei ainda. Então, ele é o Cristo, o ungido de Deus pelo Espírito Santo. Quando se fala aqui que Jesus dá testemunho na água, não se refere ao batismo, ao nosso batismo, ao batismo cristão, mas se refere àquilo que o batismo cristão significa, isto é, a vida divina que Jesus levou já na carne, na sua fraqueza humana. Esse é o testemunho de Jesus. Ele deu testemunho de Deus por sua vida. Alguém pega os evangelhos, a vida de Jesus e diz, bom, um tal homem só podia ser Deus. Um tal homem só podia ser Deus. Quero ser Deus assim como ele, sendo homem assim como ele. Quero ser Deus sendo homem assim como ele. É a vida. A água é fragilidade, a água é fraqueza. O padre, quando mistura
a água e o vinho na missa, a água representa a nossa humanidade. O vinho que é coisa forte. O vinho aqui representa é a segunda componente do testemunho de Jesus. Jesus deu testemunho pela água e pelo sangue. A água é o testemunho de vida, é o testemunho dado na nossa fraqueza, que se torna forte, hein? Porque dá testemunho de vida divina, não é qualquer coisa, não. É vida eterna que já se tem nesse mundo. Tá? Mas é no martírio, é na morte, é na cruz. É ali que está o testemunho maior. Ali está o testemunho divino. Ninguém aceitará Jesus como Deus se não compreender que é ali, justamente na cruz, que ele é mais Deus do que nunca. É na sua morte que Jesus é Deus, porque ele a vence. Ele a vence. Nunca morreu nosso Senhor. É o vivente. Venceu a morte. Então, esse é o testemunho grande, esse é o testemunho dos fortes, esse é o testemunho bravo, esse é o testemunho dos gigantes, esse é o testemunho de Deus. O martírio. O martírio. Mas disse também na leitura que Deus dá testemunho. Né? E são três que dão testemunho no céu. O Pai, o Filho, o Verbo. Para mostrar o verbo pré-existente, o Jesus pré-existente, né? A segunda pessoa pré-existente em Deus, né? E o Espírito Santo. E aqui tem que se entender aquele mistério que a Santa Igreja explica, mostrando como de fato sempre é Deus, a Trindade presente na ação de cada uma das três pessoas. Sempre Deus, todo ele está presente na ação de cada uma das três pessoas. Então, quando Jesus dá testemunho na água e no sangue, é o Espírito Santo, é o Pai que estão unidos a ele e dão testemunho. É a aplicação que Jesus teve com os judeus ainda nos seus últimos discursos. Deus dá testemunho. Deus dá testemunho no início, no meio e no fim. E no meio dá testemunho também em nós, porque diz que nós damos testemunho no Espírito, na água e no sangue. No Espírito, porque sozinho nós não damos testemunho. Sozinho não damos testemunho de nada, queridos. O Espírito Santo de Deus não nos anima, não está conosco. Aí, então toda a nossa fragilidade humana se revela e não dá testemunho de nada. De vida cristã nenhuma, nem de morte dos fortes. Nem da morte dos fortes. Sempre nós com o Espírito Santo. Assim como Deus está sempre com cada uma das... Os três estão sempre juntos, assim conosco também precisa Deus estar junto, sempre junto conosco. Nunca sem Deus. Nós nunca sem Deus. Por isso fala que nós damos, que é o Espírito que dá testemunho em nós. É o Espírito que dá testemunho em nós. Damos testemunho pelo Espírito, pela água e pelo sangue. Mas é o Espírito que dá testemunho em nós. Da água, já falei. Nós também somos... Agora, estamos celebrando a missa dos batizados, né? Que foram imersos, revestidos de Cristo e agora estão vivendo não mais a sua vida. É Cristo, de São Paulo apaixonado. É Cristo que vive em mim. Esse é o testemunho da vida. E o sangue. E o sangue é o nosso martírio. É o nosso martírio. Hoje eu diria que nós estamos... Sim, agora o martírio generalizou. Porque tudo aquilo que está matando o homem hoje, sobretudo aquilo que está matando o homem hoje, e eu falo tanto da doença quanto da cura, tanto do vírus quanto da promessa de cura, tudo isso, na verdade, mata o ser humano, mata a humanidade em nós. E mata até a morte. Ó. Mata até a morte. E ambos matam até a morte, ao martírio. Ó. Matam até a morte, ao martírio. Então, queridos, sim, queria ter dito sobre o Cristo, ó, que no
Nos evangelhos ainda se falou no Cristo, isto é, o Messias. Essa semana tivemos muitos acontecimentos. Até apareceu, se é fake news, eu não duvido, não sei, temos que esperar um pouco para ver o que a evolução dos acontecimentos, mas essa semana, e eu fiz até uma live sobre isso, apareceu até um Messias, um Cristo entre os judeus. O que é isso aí? Não se sabe ainda. Mas só existe um Cristo, um único Cristo, e esse já foi pelos judeus crucificado e morto, e ressuscitado pelo Pai para dar testemunho dele. Ponto. Essa semana também, mas o significado desse falso Cristo que aparece lá em Jerusalém, pode ser muito escatológico, aí estejamos atentos. Mas essa semana também, para escândalo nosso, o Supremo Tribunal Federal no Brasil, como no mundo inteiro está acontecendo, derrogou aos governadores e prefeitos a licença para nós rezarmos missa ou não. Então, queridos, vou ser bem curto e grosso, talvez mais grosso do que curto, para dizer que o mandamento que recebemos é do Senhor. Atenção, católicos, atenção. E eu digo isso nem para essa gente aí não merece nos ouvir. Eles precisam do nosso testemunho, talvez de sangue. Nem de vida basta, talvez de sangue. Mas para os católicos eu quero dizer isso. Nós recebemos um mandamento do Senhor. Não é de qualquer tribunal humano. Não é de governador ou de prefeito. Nós recebemos de Deus o mandato de nos reunirmos nos domingos e celebrarmos a Santa Missa. Recebemos do Senhor esse mandamento. Não podemos nos dobrar nem a tribunais humanos, nem a governadores humanos. Aqui quem manda é Deus. E Ele nos mandou celebrar. Eu vi que durante a Semana Santa, numa igreja imensa, completamente vazia, o padre transmitindo, como eu estou transmitindo agora, certamente auxiliado por 2 ou 3 pessoas, uma missa, fazendo uma missa ao vivo, mas para aqueles que assistem via stream, foi interrompido pelos agentes da saúde. Eu digo que nós temos que dar testemunho, queridos. Não brinquem com esse negócio de deixar de ir à missa. Deixar de ir à missa nos domingos, não brinquem com isso. É grave. A igreja sempre teve por pecado grave. E agora é gravíssimo. O mundo está perdendo a religião. Claro, eu sei. Eu disse ainda no domingo passado, onde é que foi que eu disse isso? Eu sei que a ordem partiu do palácio, isto é, de Roma, de Francisco, para fechar as igrejas. Não esqueçamos nunca isso. Não podemos acusar só o Supremo Tribunal, os governadores e prefeitos. A ordem, o encorajamento para chegarem a isto partiu do palácio. Francisco, que continua encorajando esse tipo de coisa. Aliás, em Paris, essa semana, um bispo entrou na justiça eclesiástica, pediu que o Ministério Público Eclesiástico entrasse com um processo na justiça eclesiástica, porque na sua missa, com o pároco se defendendo, dizia: não, mas nós oferecemos gel, exortamos ao distanciamento social, ao uso de máscaras, tomamos todas as precauções, mas o bispo viu, mostraram para ele um vídeo da missa desse pároco, com algumas pessoas sem máscaras. E o bispo entrou na justiça eclesiástica para condenar esse padre que celebrava a missa.
Quer dizer, como é que nós vamos ficar agora aí reverberando somente os poderes civis, quando na própria contra-igreja nós vemos esse tipo de atitude, queridos? Como é que fica? Com que cara nós vamos agora enfrentar o tribunal e os prefeitos? Com que cara? Se os nossos próprios, o falso papa, o antipapa e os seus bispos tomam atitudes dessas. Com que cara nós vamos enfrentar? Então, olha, a esses bispos, a esses padres, aos fiéis, tem padre aqui no Brasil que andou falando mal da missa. Mal da missa. Esse Lancelotti aí também, aí de São Paulo, andou ridicularizando os católicos que querem missa, ir à missa no domingo. Lancelotti. É Manzotti. Não, Júlio. Então, isso é gravíssimo. É gravíssimo. Já perdemos muitos fiéis. A caro custo iam na missa. Agora, com até a igreja, a falsa que seja, torcendo contra, agora é que realmente a coisa fica muito difícil. Muito difícil mesmo. Então, caríssimos, é preciso dar testemunho. Que o Espírito Santo nos dê força e coragem, sabedoria, para dar testemunho de água e de sangue, se for necessário. Mas é preciso encontrar meios de celebrar missa, e missa presencial com o povo. Celebrar missa e missa presencial com o povo. E nesse sentido, advirto aos meus queridos filhos e filhas que assistem o canal, e aqueles que estão na comunidade de Whats, e não se conformem de assistir todos os dias, todos os domingos, a nossa missa. Tem que vir a refúgio. Tem que vir a refúgio para participar da missa presencialmente. A missa e os sacramentos devem ser recebidos presencialmente. Isso aqui essa coisa por stream é apenas um lenitivo, é uma ajudazinha, mas é preciso dar testemunho. Testemunho na água e no sangue. Na vida até ao martírio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.